E aí, pessoas, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai falar de um filme chamado A Vastidão da Noite. Muito provavelmente você não ouviu falar desse filme. Porém, entretanto, todavia, é um filme que merece sua atenção porque ele é muito bom, muito interessante e que tem uma história envolvente e personagens envolventes também. Ele estreou no dia 29 de maio, ele está disponível no serviço de streaming da Amazon Prime. E infelizmente a Amazon não fez muita propaganda, não fez muita publicidade a respeito desse filme, infelizmente, mas enfim. E bem, o filme é dirigido pelo Andrew Peterson, esse cara aí que vocês estão vendo, barbudão e cabeludo, meio estranho. E esse é o primeiro filme dele, cara. O cara estreou com o pé direito, tacando o pé na porta, cara, porque o filme é bom. Quanto à história do filme, a gente vê dois adolescentes ali que moram numa cidadezinha do interior ali dos Estados Unidos. E eles trabalham, uma é telefonista e o outro trabalha numa estação de rádio local. E durante uma noite de um grande evento ali na cidade, eles acabam descobrindo uma frequência ou sons estranhos ali que está vindo ali do rádio, que está afetando um pouco ali os aparelhos eletrônicos ali da cidade, né? E eles começam a investigar sobre o que isso poderia ser. E a partir daí, a história vai tomando rumos inesperados. E como vocês podem ver, o filme, estruturalmente, ele não inova em nada no que ele está contando ali de história. É uma história batida, porém, ainda assim o filme consegue ser instigante, interessante e, pasmem, original. Porque ele toma como referência, né, essas coisas de ficção científica clássicas. Eu vou falar um pouco das minhas referências aqui diretas, né? Ele toma como referência o Arquivo X, né, que tem como grande temática essa coisa de vida extraterrestre, alienígenas. E ao invés de colocar nos holofotes, que é um costume assim, terrível que a gente tem hoje em dia, colocar nos holofotes as referências, ele coloca nos holofotes os personagens. Então, quando a gente fala de ficção científica, né, é muito comum a gente lembrar assim, esse filme deve ter efeitos especiais interessantes. E no caso desse filme, A Vastidão da Noite, os efeitos especiais desse filme são justamente os personagens e, enfim, a história. Uma das temáticas do filme é justamente essa coisa da imaginação, de instigar o poder da imaginação humana. E como é que ele faz isso? Justamente dando um espaço maior para a palavra. Afinal, contar a história é uma das formas mais antigas da cultura humana. Então, ele foca muito bem nessa coisa da palavra, dessa coisa de você simplesmente contar uma história. E por isso o filme vai ter muitos diálogos. E esses diálogos vão dar complexidade, vão dar veracidade, vão dar vida para esses personagens. E é até engraçado, porque apesar de ser uma mídia audiovisual, né, o filme que a gente está assistindo, ele brinca muito com essa coisa do áudio. Então, como a gente tem esse foco na palavra, esse foco nos diálogos, esse foco nos personagens, em alguns momentos ali do filme parece que a gente está escutando um podcast. E eu vi algumas entrevistas do diretor, ele falou que isso realmente era a intenção dele também. E como eu já expliquei para vocês qual é o core central do filme, como é que a direção vai traduzir isso para deixar a história instigante e dinâmica. Vai ser muito notável o uso de movimentos de câmeras, porque aí você vai deixar o filme tanto instigante visualmente como dinâmico. Então, à medida que os sentimentos e o interesse dos personagens em resolver o mistério, o ritmo também vai acompanhando isso, ou seja, a montagem do filme também vai acelerando, vai começar a se usar muitos cortes rápidos, né, que vão alternando ali entre os personagens para dar esse sentimento de ação que muito provavelmente na realidade ali não está acontecendo. E vale o destaque aqui também para os dois planos sequências que esse filme tem, porque além de apresentar muito bem a cidade, as pessoas que moram lá, né, você vê que é uma cidade que está em atividade, não uma cidade só criada para fazer um filme. Você vê que tem vários personagens, te localiza ali muito bem geograficamente, você tem uma noção muito boa. E mais pra frente, quando você começa a ligar os pontos ali da história, você vê que, então foi por isso que ele mostrou, por isso que ele fez esses planos e sequências. Então é bem interessante. E já analisando aqui pela perspectiva de história e estrutura, é bem interessante porque
como você fica bastante imerso, interessado na vida e na interação desses personagens, a gente nem acaba percebendo que a ação do filme começa a engrenar ali mais da metade, ali mais um pouco depois da metade do filme, o que é uma coisa bem incomum. Porém, como eu já falei dos outros aspectos positivos, isso não te causa nenhum problema quanto à sua imersão, enquanto à sua experiência lá assistindo esse filme. Enfim, em resumo, A Vastidão da Noite é um filme que subverte essa cultura das referências, que dá valor aos seus personagens, aos seus protagonistas. É um filme que instiga a nossa imaginação, é um filme que dá poder ao diálogo, à palavra. É um filme que, apesar de ser bem simples, mas bem executado, mostra e ensina ao cinema que esses tipos de histórias podem sim ainda ser bastante poderosas. Então fica minha grande recomendação aí, A Vastidão da Noite. Espero que vocês tenham gostado dessa crítica. Dá o joinha, se inscreve no canal e falou!